Daniel de Almeida Leitão foi o primeiro a ser ouvido pela CPI que investiga as fraudes nos IPTUs nesta terça-feira. Ele é arquiteto e exercia a função de chefe do setor de expedição de documentos da Secretaria de Urbanismo como comissionado. Ele afirmou que a indicação dele partiu do secretário de Habitação Jorge de Freitas, mas também disse que era inocente e que não tinha nenhuma ligação com nenhum dos outros envolvidos. Sobre o trabalho exercido na prefeitura, Daniel disse que apenas fazia o que era lícito. Ele chegou a contar que Samuel chegou a pedir algumas informações, mas ele não tinha passado essas informações. O segundo depoimento foi de Lucas Modesto da Silva. Lucas é engenheiro e disse que nunca teve nenhuma relação com a prefeitura ou com partidos políticos. Ele afirmou que conhecia Samuel da igreja em que frequentavam e também disse ser inocente e que não tem nenhum envolvimento com as fraudes do IPTU. O advogado dele, Dr. Marcos Antônio, falou sobre o depoimento que Lucas Modesto da Silva prestou à CPI. Vamos ouvir. Bom, a importância do depoimento do Lucas foi mais uma vez esclarecer a verdade, dos fatos e demonstrar que dentro da investigação criminal e dentro do próprio processo instaurado, aconteceu uma injustiça, porque mais uma vez no Brasil um jovem negro de formação foi preso injustamente, Teve todos os seus direitos violados, inclusive durante o período de cárcere, e graças aí a um HC que chegou no tribunal e teve a sensibilidade da leitura de um desembargador, viu-se a abusividade que estava sendo cometida dentro do processo e achou por bem conceder a liberdade para, no caso, o meu cliente, Então, assim, mais uma vez aqui hoje dentro da CPI, ficou demonstrada a inocência de Lucas e que em momento algum ele teve participação ou qualquer movimentação favorável aí aos atos investigados. Doutor, se ele não teve participação, ele não era servidor, ele mal tinha conhecimento com os outros envolvidos, tem alguma explicação para ele ter entrado nesse imbróglio todo? A explicação, ela foi simples e é a mesma explicação que foi dada em solo policial perante o delegado que até na oportunidade proferiu a coletiva. O Lucas simplesmente recebeu uma cobrança do ISSQN da prefeitura. Como ele não trabalha em Limeira, ele possui uma empresa nas proximidades de São Paulo, ele ligou para um servidor perguntando sobre aquele imposto, Porque a cobrança veio por celular e devido às fraudes que hoje está acontecendo a todo momento por celular, ele queria certificar que era uma cobrança da prefeitura. Porém, infelizmente, a conversa obtida por grampo telefônico foi colocada fora de contexto. Daí se deu toda a deflagração da operação em cima do meu cliente. E vocês pretendem fazer algo por ele ter sido preso injustamente, por ter perdido o cliente, perdido um monte de coisa e por ter sido envolvido nisso? Então, esse prejuízo material, vamos falar do moral nem se fala, porque acredito que não vai ter dinheiro nesse mundo que se pague. Mas o prejuízo material, após a nossa saída daqui, nós estamos indo até a delegacia seccional, porque hoje chegou todo o equipamento eletrônico que foi apreendido do Lucas. Então, assim, hoje ele está com praticamente 4, ele é um fornecedor de tecnologia, um provedor de internet. Então, hoje ele está com 4 servidores parados por falta do equipamento dele, E como ele disse na CPI, ele era o administrador, ele é o engenheiro da unidade, então todas as atualizações passavam pela mão dele, tudo isso está parado. Então nós só vamos conseguir calcular esse prejuízo depois que nós pegarmos o material dele em mãos.
Só a partir daí nós vamos conseguir mensurar o prejuízo que ele teve durante esse período de cárcere e aí nós vamos ver as medidas judiciais cabíveis aí, porque no momento de prender e conceder as informações, o vazamento seletivo de informações, todo mundo fez, né? Mas no momento da liberdade do meu cliente, ninguém, muito menos o Estado, veio sequer fazer um pedido formal de desculpa. Então nós vamos mensurar o prejuízo e depois tomaremos aí as medidas judiciais cabíveis aí.